Boa noite. Eu sou Marcelo Araújo e estamos começando mais uma edição de A Live, que são entrevistas com pessoas das mais diversas áreas, sempre com histórias interessantes para serem contadas e ouvidas aqui. Esta semana é dedicada a mulheres jornalistas, mulheres que trabalham na área de comunicação. Ontem tivemos a Larissa Meira. Bia Borges acabou de entrar, já foi entrevistada nesta live, também é da área de comunicação, jornalista. E a minha convidada de hoje, Alessandra Pires, acabou de chegar. Vou adicioná-la aqui à conversa. Marcelinho, que delícia. Alessandra, boa noite, tudo bem? Boa noite, saudade de você. Também, muita saudade aí. Aqueles tempos que É, nós trabalhávamos juntos, né? Que é muito legal, né? O Sebrae. foi bom. E eu, Você você. morde o cérebro das pessoas. Sim, a Larissa falou disso ontem. Agora o modelo de cérebro é só virtual. Pelo menos para isso a pandemia serviu, né? Porque se fosse um de frente para o outro, você poderia comer um pouquinho do cérebro das pessoas para ficar mais inteligente ainda. Não sei que, obrigado, mas poderia ser uma pandemia de zumbis, né? Que aí caberia a mordida. Em breve, quem sabe, né? Alessandra Pires, muito obrigado em primeiro lugar pela presença hoje aqui. Sei que você é uma pessoa muito ocupada, sempre muito atarefada aí, muitos trabalhos, muitos projetos. Então, assim, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui justamente para falar desse seu trabalho. Eu que agradeço, Marcelinho. Felicidade enorme podendo bater esse papo com você. Ontem eu ainda assisti um pedacinho da Lala também. E acaba que a gente vai lembrando de uma fase tão legal da nossa vida, né? Que a gente teve uma equipe tão legal lá no Sebrae. Eu acho que era uma equipe bem coesa, que funcionava bem. E que você saiu por um ótimo motivo, mas para um novo projeto, para nova função profissional. Mas a equipe do Sebrae, a equipe que a gente teve é uma equipe que me marcou muito. E que aqueles dias foram muito legais de trabalhar. Também, pô, posso fazer minhas, né, suas palavras, né, também. Época muito feliz, assim, de trabalho, não só por trabalhar com pessoas muito competentes, né, muito eficientes, muito dedicadas, né, à comunicação, ao jornalismo e ao empreendedorismo, enfim, aos assuntos pertinentes à assessoria que era feita, mas também por serem pessoas muito bacanas, muito legais, assim, pessoas que eu posso dizer que eu aprendi muito, assim, tenho muito orgulho de ter aprendido muito com pessoas como você. E várias eu estou tendo agora o privilégio, né, desde que eu comecei a fazer essas lives há pouco mais de um ano, essa de hoje sua é a de número 137. Então tem Bom. músicos, tem artistas plásticos, empreendedores, cineastas, mas tem muitos jornalistas também. São pessoas que eu aprendi muito. Você, o Alessandro, que esteve aqui semana passada também. Obrigado mais uma vez, seja bem-vinda e vamos já já então falar sobre o seu trabalho. Vamos lá. Alessandra, eu queria iniciar então perguntando como é que surgiu o seu interesse em ser jornalista? Quando é que você decidiu se tornar jornalista? Não foi muito nova, não. Assim, eu pensei em várias coisas antes da minha vida. Eu pensei em ser geóloga, eu pensei em ser oceanógrafa, e aí, com a proximidade que eu fui tendo de música e tudo mais, eu comecei a me despertar um pouquinho o interesse de jornalismo, né? Eu sempre gostei muito de escrever, de ler, e acabava que as revistas, né, de música que a gente tinha eram escassas, né? Tinha bis, mas aquilo aproximava a gente, né? A gente não tinha internet para conhecer todo o universo da música, mas a gente tentava se interar com bate-papo, com amigos que traziam músicas de fora, e a gente tentava se interar desse jeito, e eu comecei a me interessar um pouquinho pelo jornalismo, por causa de música. Também eu gostava muito de Fórmula 1, aí eu pensava assim, gente, eu quero ser repórter de Fórmula 1 e tal. Mas acabou que isso daí foi muito no primeiro grau, e quando eu cheguei no segundo grau, eu queria fazer, porque queria fazer relações internacionais.
Terminei meu segundo grau, o curso de réu só tinha na UNB, ainda aqui em Brasília. E aí eu lembro que eu tinha feito Relações Internacionais para a UNB e jornalismo para o CEUB. Passei para jornalismo no CEUB, não passei para réu. Meu pai veio perguntar para mim o que eu queria mesmo. Eu disse réu. Ele falou assim: não, então estuda mais um semestre para você entrar em réu, fazer o curso que você quer. Fui fazer réu, não gostei, Uhum. larguei e voltei para o jornalismo. E aí eu me encontrei no jornalismo. E eu acho que muito também porque eu terminei o segundo grau nova, com 16 anos, né? Então eu acho que adolescente de 16 anos não tem como decidir o que vai fazer muito da vida. E eu desisti de réu porque eu não gostava muito de economia e de política. E aí fui para o jornalismo para cobrir outras coisas, mas acabou que eu caí de novo no jornalismo e na política, e acaba que são as duas áreas que eu mais me encontro no jornalismo, que eu mais gosto de fazer. Então, foi depois de um tempo, depois de ter começado a cursar um outro curso, ter feito quase metade do curso, é que eu resolvi pensar de novo no jornalismo e acabou que esse pensar de novo no jornalismo deu certo e lá eu me encontrei e me encontrei até hoje. E a Fórmula 1? A Fórmula 1 eu continuo acompanhando, não tanto quanto eu acompanhava antes, quando adolescente, mas acabou que eu não fui cobrir Fórmula 1, entendeu? Não fui trabalhar com música, fui trabalhar mais com economia e política. Se pegar, tem algumas passagens de algumas matérias que eu fiz na minha vida com músicos, Uhum. com esporte, mas acaba que eu diria que 90% foi focado mais em política e economia. Eu aprendi a gostar muito, talvez porque eu tenha entendido um pouco mais, entendeu? Então são duas Uhum. áreas que eu gosto muito, que eu acho que podem contribuir muito para a gente Uhum. ter uma sociedade mais justa, é, coisas melhores na vida de todos. Não, é interessante você falar isso porque a gente também sai só necessariamente do que a gente tinha como área de interesse inicial, né? E vai fazer outras coisas também, amplia os conhecimentos, né? E, enfim, como você fez com a política e a economia, né? Que se tornaram suas áreas, digamos, preferenciais, né, de trabalho. E acabou que, por exemplo, a música ela virou um grande hobby, entendeu? Legal Uhum, descobrir coisas novas, ler sobre coisas novas, e eu não sinto uma necessidade, por enquanto, de gerar conteúdo sobre esse assunto. Às vezes dá até, ai, que legal e tal, ia ser, mas sem muito saudosismo, assim. Eu acho que foi uhum, legal, que foi talvez pela música que tenha me levado ao jornalismo e é onde eu me encontrei e é o que eu gosto de fazer mesmo, né? É difícil, às vezes, a gente juntar trabalho que gosta, mas eu acho que com o jornalismo eu tenho conseguido fazer isso, sim. uhum. Que bacana, é. E nem por isso, Débora Cronenberg chegando aí na área, nossa Olha, amiga aí. ai, Deb, que chique essa visita. Obrigada. Já é uma Ó, só convidada pra ter também um para anel. participar. Momento merchan da Débora, gente. Esse anel maravilhoso de nuvem é da Deb Cronenberg Joias, entendeu? Que legal. Tá chegando É no A, Natal, boa chance. a Débora já é uma convidada para essa live aí. Eu já ia chamá-la também. Enfim, ela já está convidada. Ela está É dizendo bom que que não ela já está tem na hoje ouvindo. e participa com a gente. Ela está dizendo que ela não está ouvindo. É estranho. Você está ouvindo, Débora? Alô? Eu estou ouvindo a Alessandra Ela disse, perfeitamente. eu tô te escutando bem também, Marcelinho. Se tiver mais alguém aí que possa, enfim, dar um retorno, mas, enfim. Mas eu estou ouvindo, eu acho que está ok. Pode ser que seja uma questão da conexão dela. O Instagram tem essas instabilidades. Legal. E você estudou comunicação, foi na UNB, não é isso? Foi na UNB. Eu estudei comunicação na UNB, formei em julho de 2001. Ou seja, esse ano completou 20 anos de formada. E Uhum, que foi muito legal, né? Porque a UNB, ela te dá você com a história de fazer as matérias optativas, você amplia muito o horizonte, né? Você não tem aquela grade fechadinha, certinha. E eu pude, durante a UNB também, encaixar estágio,
né, para fazer. No final eu já estava meio que trabalhando em dois lugares, então eu conseguia dar um jeito. E a UNB é muito legal porque tem gente do mundo inteiro, você vive um outro universo, é enorme, é de excelência. Então eu acho que eu tive uma ótima formação lá na UNB, entendeu? Da gente estudar muito comunicação, e eu devo muito do que eu sou hoje, o que eu aprendi, muito aos anos que eu passei lá na UNB. Certeza, com certeza. Débora voltou, disse que agora está ouvindo a gente. Ah, que bom. Uhum. Então ela nem escutou eu fazendo o merchan do anel dela. Pô, se quiser fazer de novo. Pois é. Aproveita, Débora, eu mostrei o seu anel aqui, entendeu? Estou dizendo que o Natal está chegando e que pode ser uma boa opção de presente, entendeu? Entrarem no site da Debbie Cronen Joias. Legal, que essa é uma pessoa versátil, né? Além de uma ótima jornalista também, agora está trabalhando com esse novo campo, uma empreendedora, né? Com certeza. É uma empreendedora e uma grande amiga que eu ganhei trabalhando, inclusive, para o Sebrae, né? Então é aquela história que a gente estava falando no começo de trabalhar com uma equipe muito bem, você se dá bem, você tem bons resultados. Isso é sempre muito legal. Verdade, Débora é muito legal mesmo. Grande jornalista e grande ser humano também. Inclusive, ela não ouviu o seu merchandising e possivelmente ela também não ouviu que eu ia fazer esse convite já tem tempo que eu queria chamá-la, mas já faço convite para que a Débora participe dessa live aí, quando ela puder. Enfim, Alessandra, e você ficou lá, foi na UNB e tal. Quando foi seu primeiro estágio e Ah, depois emprego? Como é que foi que você começou? Eu que agradeço, Débora. meu primeiro estágio, eu acho que ele foi o que abriu a porta para tudo que aconteceu depois da minha carreira. Meu estágio foi na Rádio Nacional. E eu sempre gostei de rádio. Na UNB eu gostava muito de rádio, eu gostava de fazer rádio, eu gosto da linguagem do rádio, eu gosto da agilidade do rádio, é, de você poder entrar em qualquer canto. E quando eu fui fazer o estágio lá na Rádio Nacional, cheguei toda feliz, e aí o chefe de reportagem me deu uma pauta do treinamento para ver como é que era. E aí, no mesmo caso, era uma entrevista até com Jofran Frejá, sobre o Hospital da Criança, que ia ser inaugurado aqui em Brasília. E aí, nesse eu, bom, agora eu tenho que conseguir falar com o cara. Aí falei pra ele, ó, agendei, vou gravar com um cara. Ah, vai lá pro estúdio, grava, fechei a matéria e a matéria foi ao ar. E nessa da matéria ir ao ar, veio o diretor da rádio virou e falou assim, você tá louco? Ela tá fazendo um teste de estágio, ela não tá contratada ainda. Agora a gente vai ter que contratar de qualquer jeito. E aí, nessa história, surgiu isso. Aí tinha um problema da UNB, a vaga que tinha era para de manhã no estágio. Então, eu vou falar assim: eu vou ficar. Não peguei as matérias principais de jornalismo de manhã, fui fazendo as optativas à tarde e à noite para não trancar, para poder continuar no estágio. Eu achava que valia a pena atrasar que fosse um semestre, porque já tinha largado um curso, já estava no segundo, atrasar mais um semestre, formatura ou menos um, não ia fazer a mínima diferença. E aí eu passei, e aí foi uma grande escola. Foi uma grande escola e foi uma época que os estagiários eles entravam ao vivo, então desde o primeiro dia que eu fiz o estágio, eu já entrava ao vivo na rádio, eu entrava, matérias minhas entravam na Voz do Brasil, você te jogavam numa pauta e aí e aí você começa a descobrir aquele universo, aquele monte de jornalista, a primeira pauta de economia e o povo combinando lead, qual é o lead, qual é o lead, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí acabou que foi aquele batidão e a vontade de estagiário, de aprender. Eu lembro que teve uma época que teve uma ameaça de bomba na UNB e eu estava lá na UNB, era tarde, eu liguei para a rádio, olha, tá com uma ameaça de bomba aqui na UNB, eu quero entrar no ar e liberar. Então, foi esse estágio que ele abriu muitos os caminhos e fez com que eu conhecesse muita gente, né? Tanto que depois desse estágio de rádio, acabou que eu fui trabalhar com
o Luizinho na linha direta para fazer rádio para 2 ministérios, antes mesmo de estar formada. E também foi isso que me permitiu, que me levou para uma indicação para o Ministério da Previdência. Então, acaba que eu me formei, eu já tinha 2 empregos. E aí fazia umas doideiras para conseguir ficar na UNB. A sorte que eu já tinha apresentado o meu projeto final um semestre antes, então só faltavam 2 matérias, uma era de manhã cedo, a outra era à noite. Então eu consegui levar os 2 empregos e mais o último semestre de UNB. E a Rádio Nacional foi uma grande, grande escola para mim, grande escola, né? Para você aprender a ser ágil, a ser objetivo, né? A ver o que é notícia. Eu aprendi muito, muito, muito mesmo, e eu acho que foi lá que começou tudo, foi lá que originou todos os meus outros empregos. A Lê é sempre competente em tudo que faz. Quem já conviveu sabe, é verdade. Elogio da Débora. Ah, obrigada. Hum, legal. E, enfim, é interessante você falar, né, que parece algo meio mágico, né? Assim, a gente sempre ouve as pessoas, né, os que são da área de comunicação falando, né, quando começaram, né, desse fascínio de chegar numa redação, seja uma redação de rádio ou de jornal, enfim, e chegar e essa coisa, né, qual é o lead, a correria, e passa uma pauta e pega e corre e faz. É muito legal, é E uma se coisa vira, bacana, né? entendeu? Na sua pauta vai ter uma linha e você vai ter que se virar, você tem que voltar com alguma coisa. Se vira, entendeu? Ninguém. E isso daí eu acho muito legal. E acaba que eu acho que é triste também com as novas gerações, como as redações elas estão muito enxutas, estão muito pequenas. Então eu acho que tem muita gente entrando no mercado que não está tendo essa oportunidade de ir para a redação. E eu acho que a Uhum. redação ajuda muito a gente, entendeu? Ajuda muito a gente a entender a dinâmica do jornalismo, a entender que nem tudo está pronto, que você tem que se virar, que você tem que correr atrás, que você tem que apurar, né? Que não é só receber mais um release e rebater o release, né? Então eu acho que eu devo, talvez eu tenha pegado um pouquinho do final dessa fase do jornalismo, que fazia a gente apurar, fazia a gente ir atrás de história, dos fatos e procurar a notícia, né? A gente ir atrás da notícia. Porque depois, durante muito tempo, ficaram as comunicações, né? As assessorias abastecendo as redações. Agora que mudou um pouquinho, que está voltando também de ter jornalismo em campo, mas as redações são muito pequenas. Então, acho que muita gente que está entrando no mercado não pode ter essa feliz oportunidade que a gente teve, que você teve, que a Débora teve, e que elas são muito importantes para formar a gente, né? Verdade. Roberto Farias, músico, né? Também faz lives aqui, mandando alô para Alessandra, para mim. Abraço, Falou, Roberto. Roberto. Abraço. É realmente, né? A redação de jornal é uma grande escola de você. Cada dia você tem uma pauta diferente, você tem que ir para a rua e fazer, e tem que trazer, e escrever alguma coisa. Enfim, E muito às bom vezes mais de mesmo. uma pauta por dia, né? Uhum, É mais de uma exatamente. pauta por dia. Você vai 2, 3, acaba, vai entrando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, e ali você vai se virando e tendo que ser bem generalista. E às vezes tem hora para chegar, mas não tem hora para sair, né? Não tem fim É, de não, mas hora para semana, não sair, tem feriado. os plantões, hora para sair é difícil mesmo fora de redação. É. Verdade, Até verdade. porque você deixa para o dia seguinte, vai acumulando, aí não vai dar certo. Uhum. Alessandra, aí você foi para essa empresa, linha direta, não é isso? E você foi atender, você estava falando, o Ministério da Previdência Social, não é isso? Pela linha direta, eu atendi o Ministério da Integração Nacional, Integração Nacional. que também não existe mais, depois o Ministério do Esporte e Turismo, quando os dois ainda eram uma pasta só. E aí Uhum. eu fazia a rádio release para eles, né? E aí junto também, no contraturno, eu estava no Ministério da Previdência, né? Porque ainda era aquela época que a gente ficava 5, 6 horas no trabalho, então dava para a gente levar 2 presenciais.
né? Que hoje não tem Uhum. como a gente presenciar os dois. E aí fiquei um bom tempo na Previdência, que foi uma pauta bem interessante, né? Acaba que eu dei mais valor à Previdência, assim, porque ela tem uma função muito social, né? A gente tem que pensar nisso, né? A gente vive num país com muitas desigualdades. E que se não fossem os benefícios previdenciários, a pobreza seria maior ainda, Uhum. né? Então, tem municípios que o repasse dos benefícios previdenciários ele é mais alto do que a FPM. Então, são os aposentados, os pensionistas que acabam sustentando todo aquele benefício, né? Tem gente, eu lembro que na época tinha o Preve Barco, que era um barco que atendia as comunidades ribeirinhas do, do Amazonas, e ele tinha um papel social muito importante, né? Porque como que ia chegar lá entre as comunidades ribeirinhas um benefício previdenciário é algo que eles tinham direito, né? Então a previdência ela tem uma função muito importante de inclusão social, né? A gente não deve encarar a previdência só como um gasto do governo, ela inclui, ela permite que pessoas tenham alguma renda, né? E muitas pessoas que trabalharam anos da vida delas, desde crianças, e que elas precisam disso, né? Que chega uma hora que o mercado não quer mais saber, ou que você não tem mais condições de trabalhar, e aí, você vai viver de quê? Né? Então, acho que a gente tem que pensar na previdência desse jeito também, entendeu? E que possa atender todo mundo, né? A previdência ela tem essa função de atender todos os brasileiros. Ela é muito importante, né? Ela movimenta a economia, ela sustenta famílias. Tem casos de famílias que vivem só com a aposentadoria de uma pessoa. Então, ela tem essa função muito importante e a Previdência, ela teve sempre tinha muita atenção, né? Sempre se falou em reforma de Previdência, sempre se falou em déficit de Previdência, mas era um assunto que estava mais em voga, até porque as reformas da Previdência também estavam mais em voga. Então, lá no Ministério tinham os setoristas, coisa que a gente quase não vê hoje, se a gente for parar para pensar, tem setorista no Congresso, no STF, o Ministério da Economia, e a Previdência tinha os setoristas dela também, entendeu? Então, tinha gente que estava ali todos os dias para pegar informação, para repassar. Eu estava lá também na época do censo previdenciário, quando foi criado o censo previdenciário, a prova de vida. Então, foi aquele furdúncio, era aquela confusão com essa prova de vida que estava sendo criada. Então, tinha muita visibilidade na imprensa, a época que eu trabalhei na Previdência. Muita mesmo, assim, era coisa de todos os dias vinha um clipinho enorme sobre a Previdência Social. E era havia muita demanda de Havia muita demanda, jornalistas. havia muita Uhum. demanda. Uma equipe gigantesca, né, setorizada, dentro para atender as demandas dos jornalistas, que era muita coisa durante todos os dias. E acabava que tinha as agências do INSS também, né? Que tinha, apesar de todos os estados terem suas comunicações, a Brasília meio que coordenava todas essas ações dos estados também, e que eles tinham que atender Brasília, e Brasília tinha que mantê-los informados também. Uhum. E E foi um você lugar ficou. que eu também fiz grandes amigos. Uhum. Quanto tempo você ficou? De que ano, período você ficou no Ministério da Previdência? Previdência, eu fiquei de 2020 até o fim de 2002. Saí em 2003, depois voltei em meio de 2004. Porque eu tenho um hábito engraçado, as coisas acontecem. Eu trabalho num lugar, saio, e depois de um certo período eu volto a trabalhar de novo nesse lugar, entendeu? Não é que eu procure, mas as coisas aparecem e eu volto. Então, eu trabalhei por 2 períodos na Previdência. Assim como TV Câmara, eu trabalhei por 2 períodos e Sebrae também por 2 períodos. Legal, né? Vai e volta, né? Que bom. Vai, volta, vai, volta. Portas abertas, né? Isso é importante. Portas abertas. Legal, e você fez a integração nacional também, que você falou, né? Você trabalhou com isso da Integração integração, nacional também. que eram Teve pautas de que tipo?
que eram pautas, transposição, uma das principais era a transposição do Rio São Francisco, que é Aham. um assunto muito antigo, né? Então, a transposição do Rio São Francisco ficava a cargo do Ministério da Integração, tinha as ações de defesa civil, que era a cargo da integração, liberação de recurso para construção de ponte, cisterna, açude, isso também era tudo a cargo da integração, que é o desenvolvimento regional de hoje, né? Uhum. Então, era o Ministério da Integração que ele ficava coordenando todos esses projetos, né? E o principal era a transposição, que é um projeto muito antigo, né? A transposição é desde a época do Império e que vem sendo construído ao longo dos anos. Começou lá atrás, todo o projeto de construção, de levar água do Rio São Francisco, né, para as comunidades. Então, isso daí é um projeto bem antigo, um projeto que não é de agora, e era um dos carros-chefes do Ministério da Integração na época. Uhum. E nesses dois ministérios você fazia assessoria de imprensa, atendimento a jornalista, fazia matérias, qual que era a sua Na rotina? integração fazia rádio. O Ministério da Integração fazia rádio. Só fazia rádio release. Não fazia atendimento. E quando ainda tinha rádio release, né? Eu acho que hoje as redações ou as assessorias elas não trabalham muito mais com esse tipo de serviço, né? E o rádio release é um negócio muito legal, porque acabava que a gente tinha uma rede de rádios, então a gente saía ligando de rádio em rádio, perguntando, ó, a gente tem uma matéria da repórter Alessandra Pires aqui sobre tal assunto, você quer? Aí eles tinham que ir anotando no papelzinho as rádios que aceitavam, e algumas aceitavam, a gente quer, vai colocar ao vivo, e aí era a garantia que o material ia ser reproduzido. Então, o comunicador de uma rádio do interior do Amazonas virava e falava assim, e aqui a gente está com a repórter Alessandra Pires, de Brasília, trazendo informação sobre tal coisa. E aí o material entrava na rádio ao vivo para eles, né? Já, a matéria já estava gravada, e aí era gerada, e aí a gente conseguia manualmente e bem sofrido, usando muito telefone, híbrida, transmitir o que a gente queria direto para a ponta, direto para as rádios, né? E que a rádio é um veículo fantástico que você tem acesso de qualquer canto. Qualquer canto você tá. Talvez por isso que eu tenha falado que é mais um dos meus encantos pelas rádios, é justamente essa facilidade, tanto de você produzir material para rádio, quanto para as pessoas consumirem o material que você produz. Uhum. E você falou que esse tipo de serviço hoje não existe mais, ou não é muito frequente? Eu acho que não existe. Eu desconheço ainda. Não sei se tem alguma assessoria, mas das que eu conheço de passar, eu conheço assessorias que fazem rádio, rádio release, mas que não com esse trabalho de um operador de áudio ligando de rádio em rádio e passando, Uhum. entendeu? São assessorias que deixam disponibilizado o material lá, que podem fazer um disparo para um mailing, mas que não tem mais aquela coisa do dia a dia ficando ligando para saber se eles querem. Isso daí eu desconheço. Se ainda existe, eu não sei. Mas eu desconheço e eu acho que é uma ferramenta muito legal de comunicação também. Porque as rádios menores, elas são muito carentes de conteúdo, né? E essa é mais uma forma de você poder passar a sua mensagem e informar também quando tem uma pegada de serviço, né? Que acaba que o rádio ele gosta muito dessa pegada de serviço. Então, em campanhas, é super importante você ter mais esse recurso também. Uhum. Certo. Aí, desses dois trabalhos da Previdência Social, aí você foi para onde? Ai, aí depois, aí eu fui, pronto, chegou. Foi pro Barra Pesada. É isso que eu ia te perguntar. Você trabalhou em um programa policial, né? Era da TV Brasília, em Brasília? Era da Era TV Brasília. Era da TV Uhum, Brasília. Fui pro uhum. Barra Pesada. Trabalhava noite sim, noite não.
É, teve uma época que eu estava com a Previdência, acumulando Previdência e barra pesada, ou seja, eu chegava meio zumbi no trabalho, né? Porque. Uhum. Mas tinha 20 e poucos anos, nem precisa dormir. Aí quando eu estava no plantão, eu estava no bar, entendeu? Uhum. Mas fiquei um ano e meio no barra pesada, nesse esquema de plantão, fim de semana, durante a semana, virando noite. Acompanhando histórias terríveis, às vezes chorando, aprendendo que nem todo mundo que comete um crime é um bandido. Então, às vezes, eu escutava algumas histórias e eu chorava. Eu lembro que teve uma vez que eu fui cobrir uma tentativa de homicídio, e aí, na época, a gente ainda podia entrevistar, né, os acusados. E aí eu fui conversar com ele, e aí o cara virou e falou assim pra mim, não, eu não me arrependo de ter esfaqueado, não. Eu trabalho há anos, eu sou um sapateiro, e essa é a quinta vez que ele vem me assaltar, e por causa disso eu não tô podendo levar leite para os meus filhos, eu não tô podendo levar comida para os meus filhos, e eu tinha que parar isso porque estava virando uma constante. E aí eu lembro que eu fui falar com um delegado. E aí o delegado ele virou e falou assim, Alessandro, você tem que entender que tem pessoas que estão aqui que elas cometem crime por uma angústia, por alguma coisa. Eu falei assim, o problema é que essa angústia toda fez a pessoa levar a uma atitude extrema e uma pessoa que não tem dinheiro para nada vai ficar esquecida, largada, né? Como é o caso de alguém que é preso, que indigna porque pegou um pacote de macarrão para comer porque estava com fome. Uhum. E aí essas histórias elas foram começando a me consumir também, entendeu? É uma Uhum. energia negativa, sabe? Você grava passagem com um defunto do lado, você começa a ver defunto do lado, entendeu? Tiveram homicídios terríveis que eu presenciei. E aí, um belo dia, eu já Você muito cansada, presenciou querendo o fazer. assassinato? Não, os corpos. Ah, Presenciar uhum. o assassinato, Uhum. não, mas já peguei um tiroteio no meio do caminho. Uhum. Já. Já tive no meio de tiroteio. Mas nunca presenciei um assassinato, não. E aí teve um belo dia que eu tive um pesadelo com quase todos os defuntos que eu já tinha visto. A noite inteira. Nossa. Aí eu virei e falei assim, cara, isso não é pra mim. Não dá mais, eu não aguento, eu cheguei no meu limite. Muita energia carregada. Quando a gente ainda não tinha o hábito de deixar o sapato pra fora de casa, eu tinha o Uhum. único sapato que eu ia trabalhar todos os dias e que ele não entrava em casa de jeito nenhum, né? Então, aí eu virei e falei assim, não, não quero mais isso pra mim. Aprendi, foi uma escola. Eu aprendi a fazer VT sem condições técnicas com ninguém. Eu que fazia o texto, eu que contava com a ajuda do cinegrafista e do auxiliar, a gente contava para gravar minha passagem, para anotar os TCs, eu que fazia a edição, então eu fazia tudo. Isso há um tempo, quando não se fazia, eu que fazia a pauta, eu que ficava de plantão. Então, eu que tinha que ir atrás era tudo. Era uma pessoa na noite, era um repórter, um cinegrafista e um auxiliar, que também dirigia, que a gente saía rodando o DF inteiro. Conheci muita coisa do DF também nessa história, né? Porque você rodava, às vezes saía lá de Sobradinho e ia parar em Brasília. Você atravessava o Distrito Federal de madrugada e chegava de manhã exaurida, mas com muita adrenalina também. Chegou uma hora que eu falei assim, não, não é mais para mim. Uhum. E aí eu não quis, e aí eu já estava com outras coisas, estava com previdência, eu estava jogando, levando junto a primeira vez que eu trabalhei na TV Câmara, que eu estava fazendo coordenação de vivo lá, que também foi uma escola muito legal, essa primeira vez que eu trabalhei na TV Câmara, e que acabou que abriu portas para eu voltar algum tempo depois, uns 2 anos depois eu voltei para a TV Câmara, por causa dessa cobertura, era cobertura de atestado, que eu estava fazendo lá, então eu fiquei um tempo coordenando o vivo, que daí é um outro lado da televisão,
que a gente não tem, né? Mas que a gente acaba entendendo como que tudo funciona, né? Como que são Uhum. os créditos, como que você monta uma grade de programação, cara, e principalmente na TV Câmara, que tem, você é refém do plenário, né? Enquanto está tendo plenário, nada pode ser transmitido, e às vezes o plenário atrasa, ou o plenário interrompe, e aí você tem que achar alguma coisa que não seja muito longa, para você não cortar o programa no meio, se o plenário voltar. E aí é um outro lado da televisão também, que é bem legal de se fazer. E eu gostei bastante e aprendi muito lá. E aí isso daí também me deu uma base para depois, tanto Barra Pesada, tanto quanto essa minha primeira experiência na TV Câmara, para depois eu voltar para a TV. E aí eu fiquei na TV de 2007, janeiro de 2007, eu entrei dia 1º de janeiro de 2007 e fiquei até agosto de 2012. Aí nessa segunda vez eu fiquei como diretora de produção, fiquei esse tempo todo como diretora de produção, e a TV Câmara foi um lugar maravilhoso que eu trabalhei também. Que eu fiz grandes amigos, que tanto Previdência, tenho amigos até hoje que a gente se encontra, TV Câmara, eu tenho amigos até hoje que a gente se encontra, isso que eu saí da TV ano que vem faz 10 anos, mas foi um lugar muito legal de se trabalhar, muito legal, e de conhecer a fundo o funcionamento da Câmara, entendeu? Começar, foi uma ótima experiência, assim, e é um canal que tem uma qualidade de produção maravilhosa. Eles produzem documentários com altíssima qualidade, né? Sabiam a gente quando tinha que pensar na pauta, que a gente ia atrás dos deputados para falar, a gente sempre sabia que tinha que escutar os dois lados, então eram PTs bem equilibrados, né? Então a gente tem que ter alguém a favor, a gente tem que ter alguém contra, a gente tem que ter alguém do governo, a gente tem que ter alguém contra, e isso foi muito legal. A TV Câmara foi um lugar que eu amei trabalhar. E que eu saí assim, chorando, mas é porque eu saí porque eu ia para um novo desafio na minha vida. Uhum, que a gente vai falar logo. Alessandra, uma curiosidade, como é que você chegou a esse programa policial, Barra Pesada? Como é que você começou? Como é que você foi parar nele? Tinha uma menina que trabalhava comigo no Ministério da Integração, a Ana Paula, e ela era amiga da filha do apresentador, que também trabalhava na produção e que às vezes apresentava o canal da Andressa. E aí eles estavam precisando de uma repórter. E aí essa minha amiga falou assim, você não quer ir lá no Barra Pesada, não? Aí eu, quero, topei, fui. Fui, gostei. Aí acabava que era muito engraçado, porque eu sempre gostei de sair, né, de beber e tal. Aí quando eu não tava trabalhando, eu tava no bar, né? Gates e tal, rapaz, escutando um rock. E aí, toda essa galera me conhecia. Toda essa galera me conhecia porque vivia no Barra Pesada. E aí eu fui parar assim, né, no Barra Pesada eu fui parar assim, como eu acho que quase todos. Eu acho que nesses meus 20 anos, mais de 20 anos de jornalismo, eu nunca entrei num processo seletivo por currículo. Nunca. Sempre era alguém indicando, tem uma vaga assim, você quer fazer alguma coisa, ou me chamando para ir para algum lugar. Sempre foi assim. Sempre foi assim. A TV Câmara foi assim. Quando eu saí da Previdência, estava acabando o contrato e eles não tinham renovado a licitação. E aí foi em dezembro. Aí eu saí, umas 2 semanas depois me ligou um amigo meu, o Iroan, virou e falou assim, o que você está fazendo? Aí eu falei assim, agora eu tô de aviso prévio. Por quê? Ele quer voltar pra TV? Aí eu quero. Aí eu voltei e fiquei aí longos 6 anos na TV Câmara. Isso Então da acaba que segunda vez ou da primeira? Desculpe, da segunda, da né? segunda vez. Da segunda Uhum. vez. Da segunda vez. Interessante. Não, é legal você falar isso, é muito interessante você contar sobre essa sua experiência com esse programa. Eu lembro desse programa, Barra Pesada, né? Eu não sei se ainda O que é existe, barra né? pesada pra você? Eu lembro desse bordão. Ainda existe esse programa? Não, né? Não sei se existe. Não. Era, Não, eu era acho que qual ele canal?
Era TV Brasília. TV Brasília, o canal local de Brasília, ok. É, Isso. mas é interessante você falar, contar sobre essa experiência, né? Muita gente torce o nariz para esse tipo de programa, né? Porque acha que explora, são sensacionalistas, explora a violência e tal, enfim. Mas, assim, do seu ponto de vista, contando, como jornalista, como repórter, existem grandes repórteres policiais, isso é fato. A reportagem policial, ela não pode ser menosprezada, né? Uma escola, né? Inclusive em jornais, em rádio, muitos jornalistas, inclusive famosos, já trabalharam com reportagem policial, mas é muito interessante ouvir o seu ponto de vista, porque esse trabalho intenso que você pegou, essa barra pesada, né? Inclusive de presenciar tanta coisa horrorosa, né? Mas a versatilidade sua e esse acúmulo de tarefas, tudo, acho que eu ouvindo você falar, como espectador aqui, eu percebi que essa bagagem toda te ajudou futuramente para você chegar, por exemplo, à TV Câmara, né? Claro, são trabalhos muito diferentes, mas foi uma experiência, eu ouvindo você falar, que te embasou para ir para outro, para continuar na TV, né? Acaba que te dá o jogo de cintura, entendeu? Você tem que se virar. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que se virar. E te dá uma visão de vida também, porque às vezes a gente vive num mundinho tão nosso, né? A gente convive só com aquelas pessoas que a gente está comum ali, com os nossos amigos, e acaba que a gente vai presenciar uma outra realidade. Uma outra realidade que talvez a gente leia, a gente escute, a gente veja, mas a gente não sinta. Né? E aí a gente também começa a se colocar no lugar das pessoas, a gente começa a julgar menos, a gente começa a pensar o que leva determinadas pessoas a cometerem tais coisas, né? E é justo essas pessoas passarem o resto da vida delas sendo discriminadas por causa disso, ou não tendo uma segunda chance. Né? Não dá pra gente pensar que 100% das pessoas que se envolvem com violência estão fazendo isso porque querem. Uhum. Uhum. Né? Lógico que tem alguns casos que não tem defesa, mas não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo saco, entendeu? São situações que a gente deve ver cada vez uma situação e o que leva essas pessoas, entendeu? A dificuldade social que essas pessoas levaram, as dificuldades que elas têm na vida, a falta de acesso à educação, a falta de acesso a estudo, entendeu? Então tem toda uma história por trás da violência que não é a violência em si. E eu acho que esse tempo que eu fiquei no Barra Pesada, ele me ajudou a pensar muito assim também, entendeu? A ver o mundo de uma outra forma e a conhecer um outro mundo que talvez não fizesse parte da minha vida. Talvez eu visse nos jornais, lesse nos jornais, visse na televisão, escutasse no rádio, escutasse uma história aqui, escutasse uma história ali, mas não era a minha realidade. Uhum. E aí, quando você se aproxima, você sente mais, você se coloca mais no lugar do outro, né? Então você começa a questionar várias coisas que acontecem. Esse é um mérito seu, a empatia, diz a Débora. É importante, é importante. Empatia nesses tempos atuais é qualidade fundamental. Se colocar no lugar dos outros, né? E eu acho que a pandemia veio justamente para isso, para a gente se colocar no lugar dos outros, né? Quando a gente se trancou em casa, não era uma coisa só pela gente, é pelos outros, entendeu? Quando a gente usa máscara, não é só pela gente, é pelos outros. Quando a gente toma vacina, não é só pela gente, é pelos outros, entendeu? Claro. A gente está se preservando e preservando os outros também, né? A gente tem que se colocar no lugar dos outros. Ah, beleza, eu passei aqui, não peguei Covid até hoje, e aí? Vou ligar o botão do foda-se? Tá, e daí? Você não pode transmitir? Você não pode afetar os outros? Então a gente sempre tem que se colocar no lugar dos outros para viver bem. Eu acho que isso daí deixa a gente mais leve,
E acaba que quando a gente coloca no lugar dos outros, a gente consegue tudo que a gente quer, a gente é mais leve, a gente vê o mundo de uma outra forma, a gente é mais feliz, né? Elogiar faz bem, muito mais do que criticar. Então a gente tem que procurar ser uma pessoa do bem. Eu tenho um filho, o Chicão, ele está com 6 anos e o que eu falo para ele é que eu quero que ele seja feliz e seja uma pessoa do bem. O Uhum. resto vai ser tudo consequência na vida dele. É isso que eu quero. Para assim, ó, é para você ser feliz e para você ser uma pessoa do bem. E pelo menos nesses 6 anos eu estou conseguindo isso, porque ele é um dos seres mais do bem que eu conheço e também é um menino muito feliz e que respeita os outros e que também se diverte horrores. Parabéns, parabéns aí. Parabéns pelo seu filho. Alessandra, Obrigada. Então, Alessandra, e falando sobre a TV Câmara lá, quais foram as funções que você exerceu? Só retomando, você chegou a fazer reportagem também, ou lá você ficava mais. não, não, não. Porque a TV Câmara, reportagem, vídeo é só para concursado, Uhum, né? Terceirizado, então, como eu não era concursada, terceirizado, podia trabalhar na produção, eu era diretora de produção. Tinha os produtores também, mas acaba que às vezes você vai lá e grava sonora também, você não fica lá só aceitado na mesa quando aperta o cinto, quando tá faltando produtor, você tem que ir. Pode ser coordenador de vivo, pode ser editor de imagem, mas editor de texto também, coordenador de programa, mas reportagem não. Reportagem a gente não podia fazer lá, não. uhum. Mas também um O nosso. outro aprendizado, né? Ficar do outro lado É também, outro né? aprendizado. É outro aprendizado, entendeu? E eu descobri que eu gosto muito mais de ficar por trás das câmeras do que na frente. Eu acho produção muito mais divertido do que reportagem. Hum, Né? E acaba que o produtor ele dá toda a assistência, né? Às vezes a gente chegava, os produtores chegavam com a matéria toda pronta, com as sonoras todas prontas, com o resumo todos prontos, né? Para fechar, fosse nota coberta, é, ou então um VT com repórter, com passagem de repórter, mas uhum. isso daí também é muito legal porque você vai para campo, né? Então, mas você só não aparece no vídeo. Mas eu acho que produtor também e repórter são praticamente a mesma coisa. Uhum. E eu queria te perguntar a respeito da televisão pública, né? Porque você falou, colocou até umas questões interessantes a respeito da TV Câmara, né? Que ela ouve. Eu já acompanhei, teve tanto TV Câmara como TV Senado, de vez em quando a gente acompanha, até agora muito a TV Senado por conta da CPI lá da, da Covid, né? Enfim, e a gente vê que tem isso que você falou do contraditório, né? Houve um parlamentar pró-governo, mas houve um de oposição, é, e também programas excelentes, documentários da TV Câmara. Eu lembro que na época eles faziam muitos programas, não sei como é que está hoje, mas muitos programas de música, né? Muita E coisa tinha um de Câmara música, Ligada, que era voltado para jovens, tinha o Sintonia. literatura, né? Muita coisa interessante. E as TVs públicas são muito criticadas, né? Muitas vezes por interesses também, né? Enfim, de que não existam e tal, mas elas são muito importantes. Como é que você vê a importância da existência das TVs públicas, né? Porque muita gente ataca e fica falando, tem que privatizar mesmo a EBC, porque isso não serve para nada, porque isso aí é só para reproduzir a opinião do governo, tem que privatizar, não tem que ter TV pública, quando a gente sabe que as TVs públicas, elas não são. Claro que tem a questão oficial, não tem como não, a TV Câmara não ser oficial do órgão a qual ela pertence, nem a EBC, que é ligada ao governo federal, mas elas têm um papel importante de serviço e de fazer, de produzir coisas, programações, como esses programas que a gente está falando aí, que emissoras comerciais não fazem, nem vão fazer, embora deveriam fazer, porque elas Que têm, deveriam, elas elas são são uma concessões, concessão. né? Enfim, Elas são não, concessão. concessão. Mas eu queria saber, desculpe, já falei demais, a sua opinião, o que que você sobre as TVs públicas, já que você trabalhou tanto tempo aí na TV Câmara. É a mesma que a sua. Eu acho, as TVs públicas, elas são essenciais. Você não tem que acabar com as TVs públicas. Talvez você tenha que mudar a legislação para torná-las mais independentes. Mas
você pega, vou citar um pouquinho, a BBC é uma televisão pública, e a BBC é paga por quem tem televisão em casa, né? Então tem todo um conselho editorial para saber, apesar de ter críticas, se às vezes ela tende para um lado ou não. É uma TV pública, eu acho que a BBC é um exemplo de TV pública. E o Brasil, ele tem condições de produzir muito material de qualidade para as TVs públicas. Porque as TVs públicas, elas não dependem de anunciante, elas não precisam colocar nada que faça apelo para você chamar anunciante, né? E elas têm uma função social muito grande, elas têm uma função de educação, né? Ela tem função de um entretenimento de qualidade, elas têm uma função também de informar, tem que ter um jornalismo, ou seja, não é acabar com a TV pública, é mudar talvez a legislação para que não tenha tanta interferência. Agora, quantos produtos de altíssimo Castelo Rá-Tim-Bum é de uma TV pública? Sim. E foi um fenômeno, né? É da TV Cultura, que é uma TV do estado de São Paulo e que cresceu pelo Brasil inteiro. Então tem qualidade, né? A gente pega o Roda Viva, que existe há anos, às segundas-feiras, é um produto de qualidade, né? Então não é acabar com a TV pública. A gente não pode pensar que TV pública é desperdício de dinheiro, não é. Como rádio pública, como a Voz do Brasil, não é desperdício de dinheiro. Se você parar para pensar, talvez às vezes é a única forma das pessoas se informarem sobre algum benefício que elas têm direito, seja pelos órgãos públicos, né? Então elas têm essa importância muito grande. O que não pode ter é interferência. Uhum. E aí é que está o grande meandre de como você mudar essa legislação para não ter essa interferência, né? Na época que eu trabalhei na TV Câmara, a TV era dirigida, a comunicação era dirigida por servidores da Câmara. E talvez por isso que mantivesse tanto essa coisa de dar os dois lados. Entendeu? Você escutar os dois lados. Então, por quê? Porque os próprios servidores, eles cuidavam daquilo. Era o instrumento deles e defensores ali da TV pública. Então, é a mesma coisa. Acabar com a EBC é uma sandice. Uhum. Né? Tem servidores que estão lá há anos, né? Tem a TV Brasil, ela tem uma importância muito grande, ela gera conteúdo e ela não pode ser só tratada como um canal do governo, né? Ela não é ela não deve ser tratada como um canal de uma persona, mas sim de todo o governo federal, todo o executivo, envolve tudo isso, né? Então é necessário sim você ter isso até para você não depender apenas de anunciantes. Porque se depender de anunciantes, você não vai conseguir produzir um monte de coisa. Uhum. Então, eu não acho que TV pública é gasto, não. TV pública é investimento. O que a gente precisa é mudar a cara da TV pública, dar autonomia para a TV pública, para os servidores que trabalham na TV pública, e mudar a legislação para que eles façam, porque é a TV pública que vai mostrar programa de educação, que vai mostrar programa social, entendeu? Eu sou muito defensora da TV pública mesmo, né? E eu acho que triste que a história da TV no Brasil, ela já começou sendo com TV privada. As TVs já começaram no Brasil como privadas, já dependendo do capital, né? Eu acho que foi coisa de quase 20 anos depois que foi aparecer a TV lá da Universidade de Pernambuco. Uhum. Então, a gente já teve esse lepe, essa falta, e óbvio que as TVs comerciais, elas também vão bater nas TVs públicas, né? Porque, querendo ou não, é uma concorrência. Então, eu amo TV pública, eu amo comunicação pública, ela é necessária e essencial para a cidadania. Ela só não pode ser máquina, só não pode servir de ferramenta de manobra, mas mudando a legislação, eu acho que a gente consegue mudar o cenário que está acontecendo. Bacana, muito bacana. E a existência das TVs públicas, né, de forma alguma prejudica a existência das privadas, né? Não. Enfim, continuam lá e tal, enfim. E nem é o caso também de acabar com as privadas de maneira alguma. Não. Pelo contrário, isso é Não, importante que haja uma diversidade, enfim.
É Uma defender diversidade na realmente o produção público. público, né? E a Uhum, gente reconhecer que as TVs públicas elas fazem muita coisa boa e elas cumprem um papel social que talvez as TVs abertas não cumpram perfeitamente. uhum, com certeza. É, Alessandra, e aí você falava que você estava na TV Câmara e veio um desafio novo, que foi qual mesmo? Ah, o desafio foi conhecer o Marcelinho. Foi quando na TV Câmara eu conheci a Glória. Grande Glória, Glória Varela, gosto muito Grande dela, Glória, embora não a Glória, veja há muitos Glória. anos. É, tá em Foi BH. minha chefe também. Uhum. E aí conheci, e aí quando ela estava na, lá na agência Sebrae de Notícias, né, que ainda a agência Sebrae de Notícias ela tinha mais um peso do que a assessoria em si, né? Uhum. A Indiara estava saindo e ela estava com uma vaga aberta para chefia de reportagem. Aí me chamou. Aí eu pensei, ai, não tinha mais ainda muito o que eu crescer ou eu aprender lá na TV Câmara, além dos amigos. Aí eu falei assim, poxa, mas TV Câmara eu entrava 2h30 da tarde, eu não tinha hora para sair. Quando não tinha plenário, eu saía 9 horas da noite, 9h30. Ai, mas vai trabalhar o dia inteiro e tal. Ela, não, vai. Numa conversa no Beirute, ela me fez a proposta, a gente bebendo cerveja e eu topei. Aí eu pensei, já estou há bastante tempo na TV, eu acho que eu já dei o que eu tinha para dar, vamos para outro desafio. E aí me apaixonei. Uhum. Me apaixonei. Fiquei no Sebrae de agosto de 2012 até novembro de 2017. E foi uma experiência incrível. Foi uma experiência do compra do pequeno, sabe? Viver Uhum. ali, você entender, a gente entende realmente o quanto que os pequenos negócios são importantes. A gente falava um pouquinho de previdência e agora a gente fala de pequenos negócios também, entendeu? São eles que movimentam a economia de várias cidades, são eles que geram o emprego, né? E são esses estabelecimentos que a gente tem que valorizar e divulgar para as pessoas continuarem na economia circular, entendeu? Comprando do bairro, que favorece um monte de gente, emprega um monte de gente. E aí juntou que eu já estava gostando de economia, eu gostava de analisar número, apesar de no Sebrae no começo eu fiquei como chefe de reportagem, e aí a estrutura quando eu estava lá, eu acho que não tinha nem um ano, né, que mudou. Não, não tinha um ano, foi final de 2012 que mudou, né? A agência Sebrae, ela pegou um outro caráter, não mais como um portal de notícias, então não tinha por que ter uma chefia de reportagem ali. E eles focaram muito mais numa assessoria de imprensa agressiva, que eu concordo com isso, entendeu? Uhum. Você vai nos grandes veículos, vai com uma pauta boa, com um material bom e fala, olha, isso daqui é bom e você faz a informação proliferar. E é uma pauta muito gostosa, é uma pauta positiva, não tem crise, né? Dificilmente o Sebrae vai ter crise. O Sebrae tem um trabalho maravilhoso. E aí lá no Sebrae eu comecei também a. Eu sempre gostei de número. E aí eu comecei a fazer as matérias de pesquisa. Então, você trabalhar os números para mostrar os benefícios dos pequenos negócios é muito legal, entendeu? Você pegar uma pesquisa e analisar aquilo dali para saber, olha, qual é o impacto dos pequenos negócios na vida das pessoas, na economia brasileira, na arrecadação, na geração de emprego, isso é muito legal. E aí lá faço mais a parte de pesquisa e peguei também como tinha a época, muito tempo que eu fiquei na Câmara, eu fiquei cuidando também da área de políticas públicas, né, do Congresso. Então, era mais ou menos isso. Então, era atendimento à imprensa, era uma assessoria muito ativa, né, mas a gente mais vendia do que recebia demanda.
né? E sempre com um material de conteúdo maravilhoso e com pessoas maravilhosas, que era uma equipe competente, que todo mundo se respeitava, né? Todo mundo se admirava, todo mundo se ajudava, e o que fazia o trabalho ficar mais gostoso ainda, Uhum. né? Porque quando você trabalha com um ambiente de amigos, né? E eu tive sorte, Previdência, eu fiz grandes amigos, trabalhei com grandes amigos, TV Câmara eu fiz grandes amigos, e Sebrae também fiz muitos amigos nesse tempo, né? Até porque você passa 8 horas da sua vida ali, você passava, né? Que agora nesse esquema de home office, mas antes você passava 8 horas da sua vida ali com aquelas pessoas. Uhum. Então é um lugar que me fez crescer muito. Profissionalmente também, com amizade, e portanto que eu voltei, né? Uhum. E como é que você vê a importância, né, da comunicação, né, no caso do Sebrae, onde você trabalhou, né? É, vamos falar ainda disso, está trabalhando novamente, né? Da comunicação para ajudar esses empreendedores que você falou, que estão ali no bairro, esses pequenos negócios que são tão importantes para a economia. É justamente para levar que, olha, todo mundo pode ser um empreendedor, entendeu? Tem uma pesquisa GEM que a última, o sonho de empreender é o segundo maior do brasileiro, né? A gente está com 50 milhões de pessoas que pensam em ter um negócio nos próximos 3 anos. E eu acho que a gente fala isso, olha, empreender é possível sim. Você tem que fazer um planejamento, você tem que pensar numa oportunidade. Aliás, até a sua necessidade você pode transformar numa oportunidade, né? Pode ser um outro caminho, pode ser a realização de um sonho, pode ser um outro caminho, um novo universo, um plano B, pode ser várias coisas. Você pode realizar aquele seu sonho de ter uma pousada na beira da praia, você pode empreender vendendo água, e às vezes tem histórias de sucesso de pessoas que começaram vendendo água. Você pode vender seu brigadeiro e se dedicar àquilo com amor, né? E saber que aquilo vai dar certo, né? Que é uma coisa que depende de você, da sua capacitação, da sua dedicação, né? Teve tempos difíceis agora com a pandemia, mas tiveram tantas pessoas que foram para o empreendedorismo nesse período, desde o início da pandemia do ano passado para cá, e que conseguiram se descobrir, conseguiram ter uma renda e conseguiram melhorar, entendeu? Teve muita gente que quebrou, mas teve muita gente que quebrou e que vai voltar a empreender, né? Então, empreender é um outro universo, e é um universo legal demais, e a economia está crescendo. Eu acho que com as mídias sociais é nova forma, são novos produtos, né? São públicos mais segmentados, então tem um campo enorme para você empreender, né? Os gostos vão mudando, então a gente está vendo muito mais chocolate artesanal, a gente está vendo muito mais cerveja artesanal, a gente está vendo queijos diferenciados. Então, é todo um processo brigadeiro diferenciado. Então, é todo esse processo de inovar e das pessoas correrem atrás dos sonhos, entendeu? E descobrirem que talvez a vida delas pode mudar. Eu acho que o empreendedorismo pode mudar a vida de muita gente. E o empreendedorismo, ele é sempre uma pauta positiva. E é muito bom trabalhar com pautas positivas, entendeu? De você não pensar em gerenciamento de crise todos os dias, né? Previdência era gerenciamento de crise direto. Sebrae, não. Eu acho que foram poucas as crises que tiveram no Sebrae. E você lembra de alguma dessas pautas positivas, assim? Alguma te marcou, assim? Alguma... Ah, tem uma, mas ela é tão batidinha, que é a Ágata, né? A Ágata, eu acho que ela é histórica, e que eu acho que os veículos de comunicação repetem a mesma personagem há 10 anos, talvez por falta de outras mulheres que façam como ela, mas a Ágata é uma mulher que tem oficina, né? Ou seja, ela entrou no mundo que todo mundo achava que empreendedorismo é coisa de homem, e não é, né? Que nós mulheres podemos fazer tudo, e ainda abriu uma oficina. Então, eu acho que ela é aquele exemplo, assim, de empreendedorismo feminino que deu certo, e que é um caso que é sempre gostoso. Apesar de ser um caso batido,
Mas quando eu conversei com ela foi muito legal. E outro dia mesmo eu estava lendo uma matéria sobre empreendedorismo feminino e lá estava ela como personagem Sim. de novo. Mas é uma personagem tão legal que eu acho que ela merece ser lembrada sempre. Ela é da onde? Ela é daqui do DF. Ah, do DF. Aham, Ela é daqui Brasília. do DF. A oficina dela fica na Ceilândia, se eu não me engano. Que legal, que legal. Agatha, bacana. E você falava também da importância das redes sociais, né? Hoje é fundamental, né? Enfim, Hoje é é, fundamental. o WhatsApp, né? Hoje a Hoje, gente não liga mais para lugar nenhum, a gente compra tudo pelo WhatsApp. Eu estava até contando aqui, né? Sei lá, precisei ver um negócio lá da minha conta no banco, aí tem o WhatsApp empresarial, se pergunta, claro que tem um robô, mas lá pelas tantas te passa por um seguro do carro. Outro dia foi a mesma coisa, né? É incrível como essas mídias, WhatsApp, Instagram, a gente compra um monte de coisa pelo Instagram, às vezes faz contato lá com lojas, já comprei várias vezes, né? Inicialmente era uma rede para postar fotos e hoje é tão amplo, né? Essas redes não, hoje cresceram. é uma rede de negócios. E para a gente também, porque você acaba que você também se informa ou desinforma, né? Tem que tomar cuidado com as fake news, mas assim, né? Você consegue ser seguindo uns veículos que não são fakes, né? E que não publicam coisas fakes. Você consegue informar, você sabendo quem você está seguindo, você consegue informar, pensar em novas pautas também. Você consegue achar personagem, você consegue interagir com os amigos e você consegue fazer compras. As pessoas quase não ligam. Outro dia eu liguei para uma. Eu tô com a vibe de ligar para alguns amigos, sabe? Uhum. Que eu tô cansada só de falar de WhatsApp, sabe? Áudio. WhatsApp. Hã? Eu tô gostando de ligar, e não é ligar pelo WhatsApp, é ligar pro número mesmo. Eu tô achando bom, dar aquela ligação surpresa, assim. Às vezes eu mando, oi, posso te ligar? Antes você nem mandava isso, né? Você ligava e falava assim, oi, tá É, podendo falar? Né? Mas agora eu tô numa vibe de vez em quando tem algumas pessoas que eu ligo. Tô com saudade, eu vou lá e ligo pra é bater um raro papo. hoje em dia, né, a gente ligar para alguém ou receber, a não ser pessoas muito próximas, e muitas vezes é sempre uma coisa muito rápida, pra você falar uma coisa e tal, você liga, mas eu Não, falo assim com o poucas seu pessoas hoje de telefone, ligar e receber telefone. ele só toca de telemarketing, né, gente? Ultimamente, meu É, telefone praticamente é só telemarketing. Ou no dia do aniversário, né, que as pessoas ligam. Mas aí é, eu tô com essa coisa, assim, de vez em quando ligar. Ah, tem tempo que eu não falo com fulaninho. Aí eu vou lá e ligo. Tô achando bem divertido. bacana, muito bom mesmo se aproximar das pessoas, né? E a pandemia afastou meio que a gente, né? Todo mundo de se É, encontrar. não deixou a gente se encontrar, mas a gente fez o certo. Ficando em casa, a gente estava fazendo certo. Com certeza. E como você falou, não pensar só na gente, pensar no outro, né? Nos outros, né? Feito no outro, no outro. Alessandra, e depois aí você saiu do Sebrae, você passou por alguns lugares, mas como é que foi isso? E depois voltou para o Ah, Sebrae. pois é. Aí eu Tá saí, novamente relacionado ao Sebrae? Como é que foi isso aí, essa passagem? aí eu saí do Sebrae de novo naquela história de fim de contrato. No fim de 2017, aí eu fui para o Senado, não me adaptei ao lugar que eu estava. Aí surgiu uma oportunidade para cobrir uma licença maternidade no Ministério da Educação, aí eu fui ficando, fui contratada. E aí, em janeiro, na mudança de governo, em janeiro, surgiu a chance de eu trabalhar na Secretaria de Turismo, coordenar a comunicação lá. E eu tinha uma vontade enorme de trabalhar para o GDF, Em de Brasília, trabalhar Distrito no Federal. local. Por quê? Porque eu sempre fiquei ou era veículo ou esplanada. Eu nunca tinha coberto, tirando barra pesada, que era uma pegada polícia, Uhum. eu nunca tinha trabalhado com política local, ou com governo local, ou vendo a realidade das cidades. E eu já tinha essa vontade há muito tempo. E aí, isso daí chegou até meio torto, essa oportunidade. Porque quem foi convidado, na verdade, foi meu marido, que ele é jornalista. Só que para ele não compensava ele sair da onde que ele estava para ir para a Secretaria de Turismo. Aí, quando ele falou assim, não, eu vou recusar e tal, eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, você recusa, mas me indica.
Uhum. Aí ele, tá, te indico. Acho que não vai dar nada, né? Porque imagina, a pessoa convida uma pessoa para chefiar a comunicação dela, a pessoa diz não e diz, ó, mas tem minha esposa, você quer? E acabou que daí a Vanessa me chamou, a secretária me chamou, a gente conversou e acabou que eu fiquei lá. Fiquei 9 meses na Secretaria de Turismo, vivendo Brasília de uma forma que eu nunca tinha vivido, vendo Brasília de uma outra forma que eu não via, né? Porque eu sou carioca, vim para cá nova, fiz faculdade aqui e tal, mas eu sempre tive um grande, digamos que eu amava muito mais o Rio, achava o Rio muito mais maravilhoso e acaba que quando eu trabalhei no turismo aqui, a minha visão de Brasília mudou um pouquinho. Eu me apaixonei completamente por Brasília e comecei a andar por Brasília e todos os dias que eu ando eu acho, meu Deus, mas que cidade linda, né? Renato Russo estava super certo. Então, gerou em mim um sentimento de pertencimento de Brasília. E eu admirei muito. Aí fiquei lá 11 meses, né? Quase 11 meses na Secretaria de Turismo e aí surgiu uma oportunidade para ir para a Câmara Legislativa, para trabalhar com um deputado distrital, para reformular a comunicação dele, para ver redes sociais, e aí eu achei também legal que me aproximou um pouquinho mais do universo de gerenciamento de redes sociais, de reformular tudo, e aí eu fiquei quase 2 anos com ele. Eu saí agora, em novembro, porque eu já estava, né, estava atendendo o deputado na história de home office, então com home office deu para levar 2 empregos ao mesmo tempo. Você fazia daqui, dali, 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 ia se virando, começava às 7 horas da manhã, parava para levar o menino na escola e o menino só saiu 8 horas da noite, então ia até 15 para as 8. E às vezes plantão, fim de semana, trabalho fim de semana, trabalhei à noite, mas estava me virando. E aí, chegando a época, e aí desde novembro do ano passado, a máquina foi para a máquina para cobrir uma licença maternidade no Sebrae. E aí fui ficando no Sebrae, nessa história tem um ano. E aí agora em novembro eu tive que decidir o que eu fazia. E qual deles que eu ia ficar. E acabei optando pelo Sebrae. Seja porque é uma pauta gostosa, é um trabalho que eu gosto, é, é você trabalhar com alguns amigos, e isso é muito legal. E seja porque ano que vem eu não quero encarar uma campanha, porque trabalhar em campanha você não tem vida durante 4 meses. Então eu quero ter vida, eu quero curtir meu filho, entendeu? Minha casa, meu marido. Eu pude escolher por um esquema, a gente está em home office, não sei até quando, mas por enquanto está home office, eu não queria voltar presencial agora, que eu não quero perder a oportunidade de levar e buscar meu filho na escola. Então, acabou que daí eu saí da Câmara Legislativa, mas esses 3 anos que eu fiquei trabalhando para o GDF e na CLDF, meio que satisfizeram também minha vontade de trabalhar no local e eu entender um pouquinho mais como funciona. Né? São estruturas diferentes, né? Quando você fala em Câmara Federal, você está falando de 513, de um monte de comissão. Quando você fala da CLDF, você está falando de 24. Uhum. Com ritos diferentes, né? Tem projeto que não precisa nem passar por um monte de comissão, passa tudo na CLDF, passa em todas as comissões já dentro do plenário. Coisa de louco, sabe? Tipo, 15 minutos é aprovado tudo com a sua comissão e aí é aprovado no plenário da CLDF e aí tem que votar o segundo turno, interrompe, 1 hora depois já volta o segundo turno e vai para sanção. Entendeu? É um outro mundo. Mas que foi muito legal, muito legal. Mas eu tinha que fazer essa opção e aí eu optei, foi uma opção tanto racional quanto emocional. De estar trabalhando com um tema que eu gosto, de um tema leve, né? De não ter que ficar sábado, domingo de plantão, porque acabava que era o tempo inteiro de olho nas redes, ver se está acontecendo alguma coisa e tal, e bababá, tinha gerenciamento de crise, e de ficar leve, sabe? Aí agora eu tô naquela fase super leve,
Voltei mesmo pro Sebrae, assim, 100%. Tem alguns outros projetos aí que eu devo tocar, mas dá para tocar paralelo, assim, são projetos tranquilos, mais leves, mais de planejamento. E aí tô super bem, de volta pro Sebrae. Falta você, Marcelinho. Hum, legal. E você está fazendo quais trabalhos lá? Você está como consultora, não é isso? Isso, eu tô como consultora. Aí eu dou um help pro gestor, né? Fico ali na retaguarda dele. E acaba que a gente também resolveu fazer um trabalho de jornalismo de dados, bem legal, para trabalhar os números do Sebrae, que era aquela coisa de pesquisa, né? Então, é justamente de analisar as pesquisas e ver quais os números legais que a gente consegue tirar de lá para mostrar cada vez mais a importância dos pequenos negócios. Então, é aquela retaguarda com o gestor da conta e também esse trabalho paralelo de jornalismo de dados, da análise das pesquisas. Aí tem revisão de texto e tal, pede, tem aquelas coisas mais burocráticas também. Mas, em resumo, é isso. Uhum. Que bacana, parabéns. E eu sei que você também gosta muito de rock and roll, né? Ai, amo rock Você and falou roll. de música aí no começo da live, né, e tal, e você tem ouvido o que assim de música, você tem Menina, escutado? eu continuo naquelas minhas bandinhas prediletas, né? Que é Jethro Tull, Rush. Eu continuo volta e meia me pegando, às vezes Red Hot, Metallica. Mas você sabe que às vezes, assim, a gente tá. Eu tenho um enteado de 24 anos, que vai fazer 25. E Uhum. aí é legal que daí ele vai apresentando, a gente vai consumindo alguns sons novos, entendeu? A gente vai conseguindo consumindo alguns sons novos. O Francisco também. O Francisco, às vezes, ele me aparece com umas músicas. Mamãe, que música é essa? Eu não conhecia a música. Tá, acaba que eu tô escutando um pouquinho mais de pop por causa do Francisco também, mas sempre com uma pegadinha rock and roll, entendeu? E é isso, mas eu continuo apegada às minhas bandas favoritas. E qual banda você ouviu que seu enteado te mostrou? Você lembra de alguma? Cara, eu tô tentando lembrar, na verdade, eu sou péssima pro nome, você vai me ajudar. Tem uma galera que canta igual, eles vão abrir inclusive o show do Metallica, no que tá ligado que vai ter show do Metallica, né, em abril, mas eu só não tenho coragem de ir ainda. Bom, não sei se vai ter, né, com essa variante nova, mas eu não tenho. Eles vão abrir, é a galera que manda igualzinho ao LED, e que eu Ah, é tava Greta Van Fleet. Greta Van Fleet, isso. Eu lembro que eu tava no carro, aí tocou uma música deles, aí eu falei assim, gente, eu não conheço essa música do Led Zeppelin, que música é essa? Aí eu, gente, será que eles lançaram algum material que descobriram, né, e tal, e É. bababá. Aí nesse dia eu comentei com o João Pedro, que é meu enteado, e aí ele me falou do Greta. Aí, Uhum. aí gostei bastante. Aí eu tava lá porque eu tô com uns créditos de ingresso do show do Jethro Tull, né, que ia ter em março de 2020. E aí Jethro Tull e Anderson, aliás, ia ser um show do Ian Anderson. E eu comprei, sabe quando você abre meia-noite, compra. Eu comprei uma mesa na frente do palco, assim, para cúspide de Anderson, sabe? Aí comprou o ingresso e tal, e bababá, e veio a pandemia. Ia ser Aí eu onde? não tava em São Paulo. São Paulo. Aí veio a pandemia, aí a produtora virou e falou assim, ó, o show foi cancelado, a gente vai transferir para março, mas quem quiser pegar para dezembro, mas quem quiser pegar o dinheiro, pega de volta. Aí eu falei assim, não, não quero pegar o dinheiro porque eu quero ir pro show, eu não quero perder minha mesa na melhor localização do local. Vou ficar lá. Aí cancelaram o show de dezembro. E aí já falaram, ó, você não pode pegar mais o dinheiro, tem que ser crédito. Que eu também entendo, né? As empresas de economia criativa se fuderam, né? Uhum. Aí, beleza. Aí eu comecei a pesquisar agora. Aí eu descobri nessa história que vai ter show ou ia, não sei, do Metallica, com Greta.
Uhum. abrindo para eles. Aí eu ia Uhum. trocar nisso, mas agora também não sei se eu troco. Pelo menos agora vale até 2022, até dezembro de Uhum. 2022. Prorrogaram. Varia até dezembro desse ano, e aí tinha aquele desespero, tem que trocar, tem que trocar, tem que trocar. Mas agora jogaram de novo para dezembro de 2022. E com essa nova variante aí holandesa, numa boa, eu não sei se eu tenho coragem de encarar um show ainda, não. Certo. Qual que é o disco do Jethro Tull que você gosta mais? Ou do Jethro Tull que eu gosto. Tem o Aqualung, que é o clássico, né? É, esse é clássico, é muito bom. Mas o Fique as Brick é muito bom. Fique as Brick é uma ópera, né? Tem os vivos também, tem o Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, que eu Muito bom, né? amo. Muito bom, né? É. Outro dia Grande mesmo eu tava banda. mexendo com isso, grande banda. Benefit é maravilhoso. Ah, e eu vou entrar aqui no, Eu gosto muito do naquela. primeiro. O primeiro eu acho muito bom. Que é meio blues, meio pesado, assim. O Living in the Past é maravilhoso. Eu tenho um bolachão do Living in the Past. Bolachão duplo do Living in the Past. Que é maravilhoso também. O Living in the Past também tem uma pegadinha bem medieval em alguns pontos, né? É muito bom. Legal, e filme, assim, você tem visto algum filme interessante, assim, que você... Não, filme eu não tenho assistido muito, não, Marcelinho, porque eu tenho assistido animações da Disney. Eu fui ao cinema na terça. Uhum. Fui assistir Encanto. Porque tem a história do Francisco, né? Então, acaba Seu filho. que, Uhum. por mais que eu esteja trabalhando de casa, ele fica muito tempo na escola, e quando ele está aqui de manhã, eu não consigo dar atenção para ele. Então, eu prefiro abdicar de parar de ficar assistindo filme, e eu acordo muito cedo, então acaba que eu estou indo dormir mais cedo, eu não consigo mais ficar de madrugada assistindo filme, porque eu tenho que acordar cedo, não tenho mais idade para isso. E eu prefiro abdicar disso durante um tempo da minha vida para poder curtir mais o Francisco, sabe? Que é uma fase tão legal. E ele é um sujeito tão do bem. Então tem algumas coisas. Ele sai da escola às 8 horas da noite. Do lado da escola dele tem uma pracinha. Todos os dias à noite eu fico brincando na pracinha com ele. Entendeu? Então, de segunda a quinta eu fico na pracinha até 8h30 da noite. Hoje eu até pedi para buscar, Uhum. que eu ia estar batendo papo com você. Mas lembra que você tinha me chamado para sexta? Aí eu falei assim, Uhum. não, sexta Uhum. é o sexto do Francisco, porque, cara, ele já começa, ele já chama todos os amigos, ele já chamou os amigos para comer hambúrguer, tomar sorvete, para ir não sei aonde. Aí teve um dia que tava chovendo horrores, tem um bar perto da escola dele. Aí a gente foi buscar, não, era numa sexta, era o sextou, que não tem limite, aí a gente saiu daquela pracinha 1h30, 2 horas da manhã com as crianças. E aí ele, não, então vamos ali pro bar. 6 anos, sabe? Tipo, pra ficar Uhum. brincando. Então, sexta, a gente tem procurado muito fazer coisas com ele, coisas que ele possa. Aí eu fui assistir o Round Six, que eu descobri porque ele veio me perguntar, mamãe, eu posso assistir Batatinha Frita 1, 2, 3? Aí eu falei, o que é isso? Aí eu fui pesquisar, eu, não, você não pode assistir Batatinha Frita 1, 2, 3. E aí eu fui assistir até, porque. Mas eu tinha que esperar ele dormir para eu assistir, entendeu? Porque eu não tenho coragem de largar o Francisco Uhum. pra ficar fazendo outras coisas. E é tão legal Ah, a que gente brincar, massa. entendeu? A gente joga Uno, a gente brinca de super trunfo, aí você vai descobrindo os brinquedos da sua época, aí você vai inserindo na vida do menino, é muito legal. Aí Ah, ele que faz aula de bacana. skate e tal, aí é legal a gente se dedicar agora, uma hora vai passar, entendeu? É o que eu falo pro André, eu falo que não é que o Francisco não vai querer ficar com a gente, mas o Francisco vai querer ter um pedaço da vida dedicado ao que ele quer fazer. Então, enquanto ele não chega nessa idade, que não está muito longe, porque esses 6 anos passaram assim, eu quero estar com ele, quero aproveitar cada momentinho assim do Chicão. Com certeza, tem que aproveitar mesmo. Henrique Carneiro e Patonildes mandaram um beijo para Uhum. você. Ah, pá, ó, João Pedro, Patonildes é o João Pedro, que eu falei mal dele há pouco, não sei se ele Ah, o escutou. seu, É meu enteado. seu enteado.
Legal. Alessandra Pires, eu queria te agradecer muito por você ter participado desta live hoje aí para falar da sua trajetória profissional aí, desses seus 20 anos de jornalismo. Muitas histórias interessantes aí de Rádio Nacional, Barra Pesada, Ministério da Previdência Social, TV Câmara, Sebrae, tanta coisa legal, tantas experiências bacanas que você compartilhou com a gente hoje, né? Rock and roll, Francisco, Chicão, nossa, muito obrigado mesmo por você ter aceitado Eu que agradeço, participar menino, aqui. delícia ter batido esse papo com você. Muito feliz de ter recebido o convite. E conta com a gente que precisar. Gratidão mil. Muito bom, Ó, muito bom, muito bom. Bom, eu achei que ia ser assim, gente, é mais de 1 hora, impossível. Nossa, passou assim. então, a gente já está a 1h25 já conversando. É terapêutico, bom demais. Ainda bem que o Instagram não derruba mais as lives. Não, antigamente era 1 hora de duração, né? Então, assim, quando chegava assim, 55 minutos, eu já ficava assim, Era no desespero. nervoso, porque às vezes o entrevistado faltava assim, 30 segundos para acabar o entrevistado falando, e a gente às vezes tinha que cortar e tal, mas às vezes conseguia abrir uma outra, mas agora parece que são 4 horas. Nunca teve uma que chegou a isso, não. Já teve uma que chegou perto de duas Aí a gente horas. ia ter que abrir uma cervejinha para ficar as 4 horas. Se fosse num bar, a gente É, leva. é, com certeza. Mas, Alessandra, obrigado mesmo aí, obrigado aí pelos gentis comentários. Também um prazer, uma honra ter feito essa live com você. E mais até honra e prazer ter trabalhado com você todo esse período aí que a gente trabalhou e também de ainda te conhecer assim, contato virtual e tal, mas obrigado mesmo, muito orgulhoso assim Eu que de, com agradeço. certeza aprendi muito com você. E valeu mesmo por você trazer um pouco da sua história aqui hoje. Eu que agradeço, Marcelinho. Faço das suas palavras as minhas. Gratidão também, aprendi muito com você. Obrigado. E foi muito, muito, muito legal esse bate-papo. Adorei. Beleza, então. Obrigada. Eu que agradeço. Eu queria agradecer, mas queria agradecer também a todas as pessoas que entraram aí na live, a nossa amiga Débora Cronenberg, que estava aí ativa, comentando, participando, e todos os outros que entraram ao longo da live. Obrigado, gente. Especialmente obrigado mais uma vez à nossa convidada. Valeu, Alessandra. Um grande beijo e até a próxima. Beijos, obrigada, tchau. Tchau, valeu.